Governador, eu sei que se tem um tabu para falar com candidato, ainda mais com pré-candidato, é falar de segundo turno antes do primeiro. Mas no contexto... Então você já sabe a resposta. Então, já sei, mas eu vou tentar formular neste contexto da ousadia da moderação, a minha pergunta. Porque não me parece que dê para ignorar o fato de que você optou sair do PSDB e entrar num partido que hoje é o maior partido do país em número de prefeituras, está caminhando para se consolidar como talvez o maior no Congresso, e que justamente pela definição do presidente Kassab de ser um partido de centro-direita, está mais aberto às alianças à direita do que à esquerda, neste momento, pelo menos, neste cenário atual. Que tem como Tarcísio de Freitas como um potencial candidato de fora do partido, mas que é também um nome da direita, inegavelmente. A gente pode discutir o quanto ele estará disposto a empunhar a bandeira bolsonarista numa eventual campanha, mas ele é identificado com o campo bolsonarista. E, supondo que o Brasil, como você mesmo colocou, ainda não esteja pronto para o discurso do terceiro polo, e não o do isentão, o do terceiro polo, o que se opõe a esses outros dois polos, você vai ser convocado novamente, como foi em 2022, a se posicionar numa eventual disputa entre os dois polos protagonistas. Passado tudo que se passou desde 2022, com o que hoje a gente sabe com o que aconteceu naquele fim de 2022, a sua posição permanece... Você fica confortável diante de uma eventual convocatória ao palanque de Flávio Bolsonaro ou de Tarcísio de Freitas? Vamos lá. Pelo seu partido, no caso. Por tudo que Bolsonaro e a sua família, né, até aqui manifestaram, pelos próprios ataques que eu sofri diretamente, né, do Bolsonaro, do ex-presidente, e do seu grupo mais próximo, inclusive a sua família, não me sinto confortável. Não me sinto confortável. O que não quer dizer que eu vá aderir ao campo oposto. Vamos lá, na eleição de 2022, eu fui ao segundo turno como candidato a governador e havia um segundo turno entre o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Como cidadão, eu dei o meu voto a um dos candidatos. E até hoje reservo o direito de não manifestar qual foi. Porque, para além do cidadão que vota, eu sou líder de um projeto político que busca ser uma alternativa a esses dois polos. A adesão a um deles imediatamente não me descredenciaria, mas dificulta muito a defesa de um processo de saída dessa polarização radicalizada. É o que eu acredito. Eu sou defensor de um caminho alternativo. Acabei de falar aqui, toda a nossa conversa aqui é um caminho alternativo. No momento que manifesta-se o voto em um deles, imediatamente você fica rotulado, bom, então caminho alternativo, mas no final das contas é do fulano, é do ciclano, é desse ou é daquele. Então eu não aceito ser rotulado por aquilo que não me representa, e que estão muito distantes de me representar. Eu acredito que na política você tem que conversar com pessoas diferentes, eventualmente andar com pessoas diferentes, apoiar até pessoas que são diferentes, mas muito diferentes de mim, os dois que estão aí, né? De um lado, do ponto de vista de projeto de país, de visão de governo, de responsabilidade fiscal, de questão de ambiente de negócios, né, como o PT representa, e do outro lado, do ponto de vista civilizatório, porque do lado do ex-presidente Bolsonaro havia uma manifestação contra as pessoas, né, contra a população LGBTQIA+, da qual eu faço parte. E não aceito isso, não consigo compactuar com isso. Então, muito distante da minha visão de mundo, e eu insisto na construção de um caminho alternativo. Então, como você falou, precipitado, falar sobre o segundo turno quando você não tem nem o primeiro turno colocado. Eu acredito muito que a gente tem a possibilidade de romper com essa polarização e levar uma candidatura de maior moderação para o segundo turno. E só para finalizar aqui nessa pergunta sobre aquilo que está sempre nessa coisa de direita, centro-direita, então, acho que é importante colocar a régua, né? Qual é a régua das pessoas? Porque uma vez eu perguntei a um amigo meu justamente sobre isso. O que você entende como direita e esquerda? Quando ele me perguntou,
se eu era centro-direita ou centro-esquerda, eu tinha que devolver para ele. Deixa eu entender a sua régua. O que você entende como direita ou como esquerda? Ele falou esquerda, eu vejo mais preocupações sociais, diversidade, uma política de cultura, enfim e tal. Tá bom. E direita, o que você vê na direita? Não, eu vejo mais pauta de segurança com força, vejo reforma da máquina pública, vejo privatizações, né, uma preocupação com o ambiente de negócios e tal. Eu tive que devolver a pergunta para ele, tá bem, onde é que está a incompatibilidade entre essas duas coisas? Por que tem que ser ou cuidado social de uma população que ficou vulnerável, ou será um governo que promoverá uma liberalização da economia, abrirá a economia, que vai cuidar do ambiente de negócio, que vai fazer PPPs, concessões para trazer infraestrutura? Qual é a incompatibilidade, né? Então, quando eu acho que colocam a questão do centro para a direita, porque tem esse apetite reformista da máquina pública, talvez, mais presente em nós, mas sem descuidar, né, de um olhar social num país que tem imensos abismos sociais, como o Brasil tem. Maior desigualdade, né, de renda fora da África. Né? A maior desigualdade que a gente tem no mundo, fora da África, aqui no nosso país, somos um país extremamente desigual. Então não tem como dizer que a economia de mercado vai resolver tudo, que o mercado vai resolver absolutamente tudo. Tem uma população que já não alcança. Como é que você vai dizer que a pessoa... Você pode dizer que o mercado vai se encarregar desde que você esteja oferecendo um ponto de partida igual para todos. Mas se você não ofereceu um ponto de partida igual para todos, tem uma população que já ficou para trás. E você faz o quê com essas pessoas? Então o Estado tem que proteger, tem que trazer, tem que corrigir essa desigualdade de alguma forma. E aí entram os programas sociais diversos que existem. Agora, apostar nesses programas sociais como a finalidade do Estado brasileiro é um grande erro, porque você faz eles como medidas mitigatórias, mas tem que trabalhar na razão do problema, né, que está lá. Governador, não vou poder perder a chance de te falar que se você quiser usar a régua do meio, a gente desenvolveu, o Christian Lynch, Pedro Doria desenvolveram, junto com o Instituto Ideia de Pesquisa, a gente desenvolveu muito bem uma medição das ideologias dos brasileiros. Depois eu encaminho para você a nossa edição de sábado retrasada e toda essa formulação, porque justamente depois no resto do programa eles vão debater ainda sobre isso. E tem o aspecto do conservadorismo também, né? Do conservador, que também tem que saber ser lido, né, no contexto que a gente está vivenciando e que às vezes é associado justamente aí a questão da direita, porque a pessoa está associando uma ideia conservadora. Isso também tem que saber ser interpretado. Governador, me desculpa, só não ficou claro para mim se o senhor subiria ou não no palanque com o Tarcísio, se faria campanha para ele com essas propostas que ele já disse que tem, de conceder graça presidencial. Eu entendo que, como a gente está falando de um cenário hipotético, vamos lá. Insisto, se o governador Tarcísio viesse a ser candidato a presidente da República, o presidente Kassab já manifestou que ele teria disposição de o PSD apoiá-lo. Essa disposição do PSD apoiar, na minha visão, envolve um passo anterior que ok, temos disposição, vamos sentar para entender as bases, né, desde um programa de uma visão de país até a valores, né, e preocupações institucionais que nos movam. E, de fato, tem posições do governador Tarcísio das quais eu discordo. Relacionadas à questão da anistia, né, de indulto, enfim, que acho que não são boas e eu discordo. Né? Agora, tem que saber conversar com ele sobre as tantas ideias que serão colocadas à mesa e trazer isso para um diálogo que nos permita ter um plano e uma visão de país. Tanto quanto eu tenho muitas diferenças lá do lado do presidente Lula. Como eu falei, sobre visão de como a máquina pública deve se organizar, sobre questões também institucionais. Acho que é impossível você falar sobre um cenário hipotético. Eu estou colocando aqui as minhas condições. As minhas condições envolvem sentar à mesa e discutir um programa e uma visão de país. Por isso que eu defendo um caminho alternativo e me sinto preparado para liderar, né, e ofereço para isso uma independência. Essa não vinculação a essas duas figuras que estão protagonizando o debate político brasileiro, que são Lula e Bolsonaro. A adesão feita pelos políticos a um desses campos no passado, de alguma forma, dificulta muito aqui que a gente consiga evoluir para a criação de um caminho alternativo, mesmo com aqueles que não sejam eles, mas sejam os do seu entorno. Governador, a gente acaba circundando de formas diferentes a mesma questão, que no fim das contas leva
a essa dificuldade do centro, essa dificuldade do liberalismo progressista, essa dificuldade do moderado, essa dificuldade, não importa como você chame o bicho, a dificuldade tem um lugar. Um cientista político do qual eu gosto particular, o Francis Fukuyama, ele descreve a crise das democracias como um problema de tribalização e pesadamente ancorado nas redes sociais. Por conta de exigirem engajamento, as redes querem debate, qualquer forma de debate, não apenas o político, que envolva emoções fortes. Então, nas cantoras pop das adolescentes, tem as fãs de uma e tem as fãs da outra. No futebol, tem os fãs, tem a turma do Grêmio, tem a turma do Inter. Aí na política tem a turma da camisa da seleção e tem a turma vestindo vermelho. E o que marca, no fim das contas, é as redes decidem que vozes vão ganhar muito espaço e que vozes vão ser apagadas. A gente finge que existe uma liberdade de expressão nas redes, mas não existe, porque o algoritmo toma decisões concretas a respeito de que mensagens vão chegar longe e que mensagens não chegarão. E o grande problema de uma candidatura como a sua, infelizmente, porque eu acho que a gente não viveria o tipo de drama democrático que vivemos no mundo, não só no Brasil. Se mais vozes moderadas tivessem mais espaço no debate público, a grande dificuldade é esse processo de tribalização da sociedade. As pessoas são estimuladas menos a se verem como brasileiras e mais se verem como, dentro do Brasil, de tribos diferentes que precisam derrotar a outra, porque a outra representa o mal absoluto. E ambos os grupos têm convicção. Mesmo muita gente aqui de esquerda está reclamando, não pode comparar o bolsonarismo com Lula, porque um ameaçou de fato a democracia, Lula nunca ameaçou. Mesmo que isso seja verdade, no fim das contas, o drama político acaba se resolvendo nisso. Tem um grupo que acha que o outro precisa ser eliminado porque a vitória do outro representa um apocalipse, uma tragédia fundamental para o que pode acontecer com o Brasil. E ambos os grupos vão ver uma ditadura, mesmo que apenas um dos grupos tenha razão em acusar um risco de uma implantação de uma ditadura. Essa tribalização, essa política com muita emoção e sem nenhuma razão, emoção sempre tem, mas com a ausência da razão, em que o debate é substituído por slogans e memes e as vozes de centro são sempre caladas nas redes sociais, isso também é um problema estrutural que impõe um desafio para uma candidatura como a sua. Como falar num país tribalizado em que as pessoas perderam a percepção de que somos todos brasileiros e que queremos o melhor para o país e que qualquer bom governo, de direita, de esquerda ou de centro, é bom para todos. Como é que se faz isso? Eu sei que a gente está insistindo nessa pergunta. O problema é que a questão não vai embora. As redes também vão te calar. Pedro, eu entendo, agora veja que no nosso próprio debate aqui, o Canal Meio, que busca fazer a ponderação, que traz uma visão mais distante dos polos para oferecer uma capacidade de análise crítica aos seus espectadores aqui. No final do dia, no debate, nós estamos sempre tentando, tá bem, você não é nem Lula nem Bolsonaro, mas fica sempre o debate tentando empurrar, mas é mais para cá ou mais para lá, na verdade, né? De alguma forma, não é uma acusação aqui a nenhum de vocês e ao canal, é da própria lógica das pessoas. Isso eu tenho visto em qualquer canal de jornalismo, em qualquer entrevista que eu tenho, tá bem, mas no final do dia, mais com o Lula ou mais com o Bolsonaro, né? Eu insisto, eu ofereço um caminho alternativo. Meu pai me ensinou em casa, a primeira coisa que ele me disse quando eu me elegi pela primeira vez, vereadores, agora que estás entrando na vida pública, a primeira coisa que tem que saber, os fins nunca justificam os meios, na verdade. Então, eu não posso simplesmente, querendo buscar um processo, acessar uma cadeira aqui ou ali, deixar de defender as ideias da forma como eu acredito que elas devam ter. Então, o debate político que a gente tem que ter aqui, eu insisto que não é a moderação construída a partir de uma contemporização. Eu insisto que é poder chamar as coisas pelo nome, né? É poder dizer que Maduro é ditador e merece cair e, ao mesmo tempo, poder dizer que, olha, do ponto de vista do direito internacional, da relação que a gente deva prezar para evitar interferência de grandes potências em outros países,
O que fez os Estados Unidos não é admissível. Ditadura de Maduro, que fez o povo sofrer, né? Precisava cair. Aliás, o regime não caiu, é importante dizer até agora, né? Caiu o presidente, saiu o presidente, permanece o regime lá até agora, talvez fique até mais duro contra a população do ponto de vista político, o que venha lá pela frente, desde que atenda os interesses americanos envolvendo o petróleo. E, de outro lado, é possível condenar também a ação americana na forma como se deu. E, insisto, isso não encontra lugar em nenhum dos pensamentos dos polos que estão aí. Tanto da esquerda, que defende Maduro, quanto da direita, que defende os Estados Unidos com qualquer ação que viesse a fazer na Venezuela. E você falou aqui que a esquerda, os espectadores de esquerda estão assistindo e questionando, não dá para comparar o bolsonarismo com o Lula, que nunca tentou contra a democracia. Olha, com tentativa de golpes, não. Mas sempre trabalhou o petismo pelo quanto pior, melhor. E a prova é a sua própria história, a trajetória. Não assinou a Constituição, não apoiou o Plano Real, não apoiou a Lei de Responsabilidade Fiscal, atacava as privatizações, atacava concessões públicas de serviços públicos, tudo aquilo que de alguma forma depois veio até a praticar. Está fazendo concessões, PPPs, eventualmente em governos petistas até privatizações, mas qualquer coisa que tentou ser feito por adversários no poder foram imediatamente hostis. E não hostis apenas aos projetos, aos programas, sempre defendendo fora, né? Fora FHC. Né? Eu lembro daquela fala aqui do ex-ministro, deputado Dirceu, que fez com que fizesse uma agressão pública ao então governador Mário Covas, aqui em São Paulo. Então foram de grande hostilização às lideranças eleitas pela população. O que é isso, se não também, de alguma forma, alguma descrença na democracia, né? Algum desrespeito, pelo menos, na democracia, porque são eleitos governantes para governar. Você pode fazer oposição, existem espaços numa democracia para exercer essa oposição, desde o parlamento até manifestações, né, que possam acontecer nas ruas, ou judicialização, mas escolhiam um caminho de hostilização ferrenha, feroz, né, àqueles governantes eleitos. Então, nós temos um problema em relação a esses dois campos que estão aí protagonizando. Eu insisto, é difícil, eu reconheço a complexidade. É claro que é difícil, né, romper com a polarização, mas eu também vejo muita gente cansada. Muita gente votou no Lula para evitar o Bolsonaro, muita gente votou no Bolsonaro porque não queria Lula de volta, mas não está feliz com seus votos. Né? Muita gente foi para as urnas votando contra, mais do que a favor de um Brasil no qual acredito. Então, de alguma forma, é importante recuperar a esperança, recuperar assim, o voto com confiança, que as pessoas possam ir para a urna pensando, olha, tem um caminho diferente, né? Quero apostar e acreditar num caminho novo aqui para o país. Vamos tentar algo novo aqui para o Brasil. A gente tem que ser capaz de recuperar essa esperança, senão o voto vai ser, de novo, um voto plebiscitário, um contra o outro, né? Votar no Lula para evitar o Bolsonaro, agora o Flávio, ou votar no Flávio para tirar o Lula, mas um voto que realmente tenha a crença, a fé, a confiança daqueles brasileiros. Talvez a gente está falando aqui de 17... As pesquisas mostram isso, a pesquisa uma das que eu vi, mais de uma, na verdade, mostravam lá 17% lulistas e outros 17% bolsonaristas ou coisa parecida. Então, nós estamos falando de 1/3 da população que é lulista ou bolsonarista. Depois você tem uma esquerda não lulista e uma direita não bolsonarista. Dá para conversar com essas pessoas. Dá para conversar com essas pessoas, porque talvez muitos desses direitas não bolsonaristas, que estão preocupados é com o tema da segurança pública, com o tema do empreendedorismo, do espaço para o empreendedor poder empreender com menos burocracia, com menos imposto. Dá para conversar com essas pessoas. Dá para conversar com quem é esquerda não lulista, que tem preocupação social, que tem preocupação com diversidade, tem preocupação com política de cultura e com outros temas que são próprios ou apropriados pela esquerda, tanto quanto aqueles outros primeiros que eu falei pela direita. Então tem que saber conversar com essas pessoas sobre estes temas que mobilizam em torno dessas candidaturas hoje e oferecer, olha, tem uma candidatura nova que fala assim sobre segurança com firmeza e ao mesmo tempo fala com preocupação social. Por que não? Só para confirmar os números, essa é uma pesquisa do Instituto Ideia, são 17% de uma esquerda lulista, 17% de uma esquerda não lulista.
12% de uma esquerda bolsonarista e 36%... Direita bolsonarista? 12% de uma direita bolsonarista e 36% de uma direita... 26% de uma direita não bolsonarista. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.